Olá, bem-vindos a mais uma videoaula de Fisiologia do Flavonoide. A gente finalmente vai entrar em sistema cardiovascular. Só lembrando vocês que essas videoaulas são uma base para nossa outra playlist de farmacologia do flavonoide. Como lá a gente vai começar a falar sobre antihipertensivos, achei importante trazer essas aulas para a gente entender como o nosso corpo consegue regular a nossa pressão arterial. Então a gente vai ver os baroreceptores, quimiorreceptores e também o sistema renina-angiotensina. Bora lá? Os baroreceptores são células nervosas, são neurônios que ficam nas paredes dos vasos sanguíneos e funcionam como sensores da pressão sanguínea. Nós gostamos muito deles porque é graças a eles que a gente consegue fazer uma rápida manutenção da nossa pressão, caso ela aumente muito ou caso ela baixe muito. Então o que a gente vai ver na aula de hoje é que basicamente eles funcionam como guardinhas que ficam ali só monitorando a nossa pressão. Caso ela aumente ou diminua, eles vão começar a disparar loucamente, que é como se soasse um sinal. Essa mensagem de alerta chega no nosso sistema nervoso central, que vai tomar as providências, basicamente mexendo ali no nosso sistema nervoso autônomo. Lembrando que já temos aulas de fisiologia sobre o sistema nervoso autônomo. No nosso corpo, nós temos dois tipos de baroreceptores diferentes: os baroreceptores arteriais e os baroreceptores cardiopulmonares. Baroreceptores arteriais. Os baroreceptores podem ser encontrados em dois lugares diferentes, na parede do arco aórtico e também na parede do seio carotídeo. No arco aórtico, essas terminações nervosas se unem para formar o nervo vago, ou também chamado 10º nervo craniano. E no seio carotídeo formam o nervo glossofaríngeo, ou 9º nervo craniano. Então imagine que amanhã você tem que entregar um trabalho e você está contando com o seu coleguinha que meia-noite te manda uma mensagem falando que simplesmente vai faltar porque tá de ressaca. O ódio bate, você fica pé da vida, sua pressão sobe, é uma situação de estresse extrema. Esse aumento da pressão sanguínea vai fazer com que as paredes do arco aórtico e do seio carotídeo se estiquem e os baroreceptores conseguem detectar esse estiramento. E é assim que eles conseguem interpretar que a pressão sanguínea aumentou. Imagina que é um cano molinho. Se está passando uma quantidade normal de água, então ele está no seu tamanho normal. Agora, se passa uma enxurrada de água, a pressão que essa água faz contra as paredes vai fazer com que ele se distenda. Os baroreceptores vão detectar esse estiramento e vão começar a disparar potenciais de ação numa frequência muito mais alta do que eles estão acostumados a disparar quando o cano está no tamanho normal. É realmente como se um alarme começasse a soar. Os nervos vago e glossofaríngeo vão então transportar esse sinal que os baroreceptores estão disparando para os centros cardiovasculares no tronco cerebral. Mais especificamente, esses nervos fazem sinapse no núcleo do trato solitário no bulbo do tronco encefálico. Mas, Flávio, o que são esses centros cardiovasculares? Então, esses centros cardiovasculares vão estar ali no finalzinho da ponte e no bulbo. Eles são responsáveis pelo controle autonômico da função cardíaca e vascular. Não é a gente que escolhe com qual frequência o nosso coração vai bater. Tudo isso é feito de forma involuntária. E a central desse controle são justamente esses centros cardiovasculares. E como esses centros conseguem fazer isso? Ativando ou desativando o nosso sistema nervoso autônomo, tanto simpático quanto parasimpático. Se você quiser mais detalhes de como funciona esse sistema nervoso autônomo, já tem videoaula aqui. Então existem dois centros de controle cardiovascular. O primeiro é o centro de controle vasomotor, que controla o diâmetro dos vasos sanguíneos. Para isso, ele vai controlar fibras nervosas do simpático para causar a vasoconstrição, a diminuição do diâmetro dos vasos. O segundo centro cardiovascular é o de controle cardíaco, que é dividido em centro acelerador cardíaco e centro desacelerador cardíaco. Quando o centro acelerador é ativado, o seu coração vai acelerar, ou seja, a frequência cardíaca vai aumentar. E ele também vai bater com mais força, ou seja, vai aumentar a contratilidade. E para isso, esse centro usa fibras do simpático. Já o centro desacelerador cardíaco vai diminuir a frequência cardíaca usando fibras do parasimpático. Então, se você observar, tanto o simpático quanto o parasimpático conseguem influenciar na frequência cardíaca. Mas quando falamos da contratilidade e dilatação dos vasos sanguíneos, só o simpático está envolvido.
Todo esse processo que vocês acabaram de ver chama reflexo barorreceptor ou barorreflexo, que, como eu disse, ocorre em segundos a minutos e é muito importante para controlar rapidamente a nossa pressão arterial. Então, beleza, você está com a pressão altíssima, está estressadíssimo, os barorreceptores já detectaram isso e já mandaram lá para os seus centros cardiovasculares. Agora, o que eles têm que fazer é inibir o sistema nervoso simpático e estimular o sistema nervoso parasimpático. Então, o seu centro vasomotor vai parar de ativar as fibras simpáticas, o que vai diminuir o seu efeito vasoconstritor. Então, os vasos sanguíneos vão voltar ao diâmetro normal. Quando os vasos voltam ao tamanho anterior, você diminui a resistência arterial periférica total. Ou seja, o sangue volta a circular sem muitas dificuldades em maior quantidade e se acumular nos vasinhos menorzinhos na periferia. Se eu tenho mais sangue se espalhando, logo eu tenho uma menor quantidade de sangue voltando para o coração. E ele pode finalmente se acalmar e trabalhar menos para bombear essa quantidade de sangue, ou seja, o débito cardíaco diminui. Eu tenho uma diminuição na quantidade de sangue circulante. Eu sei que muita gente tem dificuldade nessa parte porque não entende o básico do ciclo cardíaco. Não se preocupa, porque à medida que a gente for avançando em farmácia, eu também vou avançando aqui em fisiologia, então não esquece de seguir o canal. Mas vocês não estão esquecendo de alguma coisa? A gente só viu a resposta do centro cardiovascular vasomotor. Agora vamos ver o que o outro centro cardiovascular vai fazer pra gente. O centro acelerador vai ser inibido, reduzindo o efeito simpático no coração. Logo, vai contribuir para ele trabalhar devagar e com menos força, ou seja, vai diminuir a frequência cardíaca e contratilidade. E o centro desacelerador vai ser ativado, aumentando os efeitos do sistema parasimpático no coração, ajudando ainda mais na diminuição da frequência cardíaca. Somando tudo isso, nós temos ainda mais a diminuição do débito cardíaco. Dizemos então que a pressão arterial é aproximadamente igual ao débito cardíaco vezes a resistência periférica total. Se cai o débito cardíaco e a resistência periférica, minha pressão também cai e vice-versa. E é muito importante que fique claro que os barorreceptores não vão agir só quando a sua pressão está alta. Se a sua pressão cair muito, eles também vão entrar em ação. Inclusive, eles são responsáveis pela taquicardia reflexa. Então, basicamente, sua pressão abruptamente caiu. Os barorreceptores vão detectar isso também, vão da mesma forma enviar lá para os seus centros cardíacos, só que dessa vez os seus centros cardíacos vão estimular o simpático e inibir o parasimpático, numa tentativa de que todos aqueles efeitos aconteçam para a sua pressão voltar a subir. Então, se eles estão estimulando mais o simpático e desestimulando o parasimpático, uma das coisas que vai acontecer é a sua frequência cardíaca aumentar. Então, é por isso que quando a sua pressão cai muito e rapidamente, você sente ter o seu coração disparado. Barorreceptores cardiopulmonares. Beleza, a gente viu os barorreceptores arteriais, que vão ser sensores da pressão arterial. Subiu, desceu, mandou mensagem lá para o sistema nervoso central para regular. Mas também temos os barorreceptores cardiopulmonares. No caso deles, o que eles vão detectar é se o volume sanguíneo está alto ou está baixo. Se eles detectarem que esse volume não está ok, da mesma forma eles vão mandar uma mensagem para o sistema nervoso central. Eles ficam em locais diferentes dos barorreceptores arteriais. Então você encontra eles no átrio direito, ventrículo direito e também em artérias e veias pulmonares. Se o volume sanguíneo que está chegando no coração aumentar, os barorreceptores cardiopulmonares que estão no átrio direito vão entender que há um aumento da pressão atrial. Repito, pressão atrial e não arterial, porque eles não estão numa artéria, eles estão no átrio. Não confunda. Detectando esse aumento da pressão atrial, eles entendem que tem um aumento do volume sanguíneo. Esses barorreceptores, então, disparam com mais frequência através do nervo vago, em direção aos centros cardiovasculares do tronco cerebral. O centro de controle cardíaco acelerador vai ser estimulado e o desacelerador vai ser inibido, ou seja, a frequência cardíaca vai aumentar. Se aumentamos a frequência cardíaca, aumentamos o débito cardíaco. Então, se o nosso coração está batendo mais rápido, logo eu tenho mais sangue sendo bombeado.
Esse aumento do débito cardíaco significa que agora tem mais sangue chegando aos rins, de modo que mais água e sódio podem ser excretados, na tentativa de diminuir o volume sanguíneo. Chamamos esse reflexo de Bainbridge, ou também reflexo atrial. Então, barorreceptores arteriais são responsáveis pelo barorreflexo e os barorreceptores cardiopulmonares são responsáveis pelo reflexo de Bainbridge. Além disso, quando os barorreceptores cardiopulmonares detectam um volume sanguíneo elevado, eles também fazem outras coisinhas, como por exemplo, enviam o seu sinal através do nervo vago para o hipotálamo lá no cérebro, que reduz a produção de vasopressina, que também é conhecida como um hormônio antidiurético. Isso resulta na diminuição da reabsorção de água pelos rins, permitindo que mais água seja eliminada na urina. E por fim, os barorreceptores cardiopulmonares também estimulam a secreção do peptídeo natriurético atrial, que vem das células musculares atriais. Esse peptídeo faz com que as arteríolas renais se dilatem, permitindo então que o rim receba e filtre ainda mais sangue, ao mesmo tempo que inibe a reabsorção de água e sódio. Por outro lado, se o volume de sangue diminui, os barorreceptores cardiopulmonares ficam menos distendidos e vão reverter todos os efeitos. A frequência cardíaca diminui, mais hormônio antidiurético é produzido, enquanto menos peptídeo natriurético atrial é produzido também. Tudo isso resulta em menor excreção de água e sódio, o que ajuda a restaurar o volume. E é isso que a gente tem para os barorreceptores. Próximas aulas vamos continuar vendo mecanismos para regular nossa pressão arterial. Se você é novo aqui, não esquece de me seguir no Instagram e também no TikTok e compartilhe esse canal com todos os seus colegas. Beijinho, até a próxima!